Irmãos, a paz do Senhor a todos. Mesmo usando o microfone, eu acho que eu vou ter que falar um pouco alto para poder gravar, né? Se eu falar baixo por causa do som ambiente, a máscara e a gravação vão se conflitar. Hoje nós temos um texto bastante longo para estudar. 1 aos Coríntios, capítulo 15, a ressurreição. É o maior, o mais maravilhoso, o mais bonito tratado sobre a ressurreição de toda a Bíblia. É considerado por algumas pessoas como uma obra da literatura universal, assim como 1 aos Coríntios, capítulo 13, e Jó, e algumas outras porções. Primeiro capítulo de Efésios. Esse, 1 aos Coríntios 15, é uma obra maravilhosa da literatura, e que, graças a Deus, é inspirada pelo Senhor e está registrado na Bíblia Sagrada. Bom, esse texto, esse capítulo é composto de 58 versículos. Se nós formos ler agora e depois ir dividindo e estudando, nós vamos gastar bastante tempo. Então vamos dividir o estudo em 7 blocos e vamos lendo e falando, lendo e comentando. O tema ressurreição, o assunto ressurreição, não era novidade quando Paulo escreveu. Já se falava dela. E alguns acreditavam, outros não acreditavam. Entenda que ressurreição não tem nada a ver com aquilo que os espíritas pregam. Eles falam de reencarnação. Tem nada a ver. Reencarnação é uma invenção dos espíritas para justificar seu dogma a lei do karma. A pessoa morre, depois ela nasce novamente num outro corpo, em outro ser, dependendo de onde é o espiritismo, aqui ou na Índia. Pode nascer numa pessoa, ou nascer num bicho, num animal. Isso é no entendimento deles. E quando a gente compara ressurreição com reencarnação, a gente já pode eliminar logo o suposto teor de cristianismo do espiritismo. Por quê? Porque as duas ideias são auto-excludentes. Ou é reencarnação, ou é ressurreição. As duas coisas não podem existir simultaneamente. Se a reencarnação, então, não existe, de fato não existe, porque seria uma afronta à obra que Jesus Cristo fez, porque se existe reencarnação, então Jesus Cristo não precisava ter existido. Uma vez que o ser humano vai nascendo sucessivas vezes, vai se purificando. Portanto, isso é uma afronta à obra de Jesus Cristo. Conclui-se, então, que reencarnação não existe. E se a reencarnação não existe, uma exclui a outra. A reencarnação exclui a ressurreição e vice-versa. Então, eu quero colocar esse ponto de vista para os irmãos, para não serem confundidos depois num diálogo ou numa discussão. A reencarnação também já foi tratada de forma indireta no Antigo Testamento. Quem não conhece, né, aquele capítulo clássico do Antigo Testamento, Isaías 53, acho que nós podemos até dar uma espiada nele para começar. Quem deu crédito na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Vocês sabem que aqui está falando do Messias. Está na cara, né? Essa passagem é clássica, está à parte de qualquer discussão. Sabemos que ela fala do Messias, não só nós sabemos, todos os judeus sabiam que aqui estava falando do Messias. E o versículo 3 diz: foi desprezado, rejeitado pelos homens. Versículo 4: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. Nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Versículo 5: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Tem alguma dúvida que nós estamos falando aqui do Messias, que é Jesus Cristo? Nenhuma dúvida, né? Tanto é que olha o que nós lemos no versículo 7, como um cordeiro que é levado ao matadouro. Quando João Batista viu Jesus que vinha para o Jordão para ser batizado no início do seu ministério, o que foi que João Batista disse? Eis o Cordeiro de Deus, fazendo referência a esta passagem de Isaías e outras passagens
como da Páscoa judaica. Versículo 8: foi levado por juízo opressor, e a sua descendência, quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes. Está na cara que ele morreu então? Foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Está patente que ele morreu então aqui? Nessa passagem está falando da morte do Messias. Versículo 10: contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade. Ora, como é que se ele está morto, foi sepultado com os ricos, ele vai ver a sua posteridade? Continuando: prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Mas como ele pode fazer isso se está morto? Acabamos de ler aqui a profecia extraordinária de Isaías, diz que o Messias está morto, foi sepultado entre os ricos, e aqui depois diz que o fruto da sua alma ele vai ver, vai ficar satisfeito. Por quê? Como é possível isso? Somente se ele voltasse a viver. Então a ressurreição já está sendo descrita desde o Antigo Testamento. O interessante é observar que a seita dos sacerdotes, a facção dos sacerdotes judaicos da época de Jesus Cristo, não acreditava na ressurreição dos mortos. Como é possível estar com a Bíblia Sagrada na mão, o maior profeta, dentre os profetas literários dos judeus, Isaías, dizendo que o Messias ia morrer, ia ressuscitar, e os próprios sacerdotes não acreditarem na ressurreição dos mortos? Como é possível isso? Tamanho afastamento da doutrina, da vontade do Senhor. Como acontece isso, meus irmãos? Acontece quando os nossos corações vão se endurecendo para a causa do Senhor. E isso não aconteceu apenas com os saduceus e os fariseus. Isso acontece hoje na igreja do Senhor. E nós vamos ver que aconteceu na igreja de Corinto, e isso acontece hoje na igreja do Senhor. Nós permitimos que os nossos corações vão se obscurecendo, vão endurecendo, a gente vai fazendo concessões às fragilidades da carne, na nossa vida, e com isso nosso coração vai se distanciando do Senhor. E é tão difícil perceber isso, porque acontece uma fração de milímetro por dia, quando a gente percebe estar a quilômetros de distância do Senhor. Assim aconteceu com sacerdotes, a ponto de quando Jesus recebeu a visita de Nicodemos, que era um fariseu, doutor da lei, isto é, professor dos judeus, era ele que dava aulas da lei de Deus para os judeus, e Jesus falou: é necessário você nascer de novo. Ele: mas como? Eu sou velho e voltar para a barriga da minha mãe? Como? O que Jesus disse para ele? Você é mestre em Israel e não sabe isso? Como é que o ensinador da Bíblia não sabe como fazer para nascer de novo? A coisa mais importante da Bíblia Sagrada, um professor da Bíblia não sabia dizer para o povo como fazer para nascer de novo. Então, meus irmãos, essa é uma doença espiritual que ataca todos os crentes que permitem que ela entre na sua vida. E vamos estudar isso no contexto da igreja de Corinto e procurar transportar para os nossos dias. Voltemos então nossas atenções, por favor, à primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a ressurreição. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem, tal como anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo está dizendo aqui para aqueles irmãos de Corinto que, olha, vocês se converteram quando eu preguei, ou quando outras pessoas vieram pregar, vocês se converteram com base na pregação de Cristo, de que Cristo morreu pelos pecados de vocês, foi sepultado e ressuscitou. A pregação que vocês receberam foi simples, e vocês acreditaram nela. Cristo morreu pelos pecados, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Como é que agora vocês estão dizendo que não existe ressurreição? E aí Paulo começa a argumentar em cima deste erro dos irmãos de Corinto. Então vejam só, eu estava dizendo que não apenas os sacerdotes saduceus
não apenas os mestres da lei, mas também nossos irmãos de Corinto conseguiram em pouco tempo se afastar da uma das verdades mais básicas, mais fundamentais da fé cristã, que é a ressurreição do Senhor Jesus. E Jesus vai começar a mostrar que agora o absurdo da pessoa se pretender continuar como crente e dizer que é cristão, mas não acreditar que Cristo ressuscitou. Paulo vai demonstrar esse absurdo agora. A partir do versículo 5, perdão, vamos voltar um pouquinho. Paulo está dizendo no versículo 3, o que eu entreguei para vocês foi o que eu também recebi. Isto é, eu ouvi a pregação dos outros apóstolos, acreditei e estou pregando para vocês. E ele diz, mas isso também é segundo as Escrituras. Ora, eu disse para vocês já aqui em outras aulas que a igreja de Corinto era permeada por judeus que se converteram ao cristianismo. E os judeus tinham a sua sinagoga e aprendiam, se dedicavam a aprender as Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. Então Paulo aqui está dando um reforço e um puxão de orelha, dizendo, olha, é segundo as Escrituras. Onde estão os judeus do meio de vocês que conhecem o Antigo Testamento e que nunca disseram para vocês que era necessário que o Messias morresse, fosse sepultado e ressuscitasse ao terceiro dia? Onde estão aqueles que conhecem a lei de Deus, que conhecem o Antigo Testamento, que já leram o profeta Isaías e que nunca disseram para vocês que vocês estão errados quanto a não acreditar mais na ressurreição? Como é que uma igreja pode, meus irmãos, meus amados, se dar a esse passo horroroso de ter se convertido ao Senhor Jesus Cristo com base na verdade, com base naquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, e depois começar a ouvir historinhas de algumas pessoas que estão infiltradas por Satanás na igreja, e se deixar levar por isso, deixa a pureza da palavra para trás, a eficácia da maravilhosa palavra de Deus para trás, e começa a acreditar naquilo que as pessoas estão dizendo, contos da carochinha. Faço uma advertência aqui que já fiz outras vezes, o pastor também já falou aqui, cuidado com pregações da internet, cuidado com ensinos da internet, cuidado com o que circula nas redes sociais. Existe muita porcaria por aí que está fazendo a cabeça de crente. Eu tenho recebido muitas mensagens por aí também, nessas redes sociais, muitas mensagens distorcidas da palavra do Senhor. E elas não vêm assim com aquela cara feroz, aquela cara de brava, querendo derrubar você, não. Vêm envoltas em beleza, em suavidade de palavras, em argumentação, como alguns sábios de Corinto faziam, naquela argumentação filosófica bonita, florida, para poder ganhar os corações. Não se deixe levar por palavras bonitas. Não se deixe levar por isso, meus irmãos. Ouçam a palavra de Deus, a legítima. Comparem com a Bíblia Sagrada. O que não prestar, você descarta. Pelo amor de Deus. Nós estamos vivendo já os últimos tempos. Nós estamos, talvez, até vivendo a geração do arrebatamento. Talvez estejamos vivendo a geração da ressurreição dos mortos e arrebatamento dos vivos. Gente, nós estamos tendo um privilégio maravilhoso dentro de nós. Não podemos nos embaraçar com os enganos. Pelo contrário, nós temos que reforçar os irmãos, tomar pela mão, conduzir, orientar, desfazer as mentiras e os enganos, e não permitir que isso entre em nossa vida e na nossa igreja, como estava acontecendo há 2000 anos atrás em Corinto. Versículo 5. Falando de Jesus ainda. E apareceu a Cefas, depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago, a todos os apóstolos, e depois de todos apareceu também a mim, Paulo dizendo, como a um nascido fora do tempo certo, pois sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, eu trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos e é nisso que crestes. Então Paulo está reforçando aqui, olha, não importa se fui eu, Paulo, que preguei para você, ou se foi Pedro, Apolo, não importa, importa que todos nós pregamos a mesma coisa e vocês acreditaram. Por que vocês estão abandonando isso em que vocês acreditaram e que transformou a vida de vocês? E ele começa a dar provas materiais da ressurreição. Todo mundo, como se ele dissesse, todo mundo viu que Jesus morreu na cruz. Todo mundo viu que ele foi sepultado e passou 3 dias na sepultura. E mais de 500 pessoas de uma só vez, mais de 500 pessoas de uma só vez viram Jesus Cristo vivo, falaram com ele, ouviram ele falar.
Não foi uma aparição com um aion, como diziam os gregos. Não foi uma aparição. Ele comeu com as pessoas, ele andou na estrada de Emaús com outras pessoas, ele abraçou irmãos. Ele passou 40 dias doutrinando as pessoas, ensinando ainda depois que ressuscitou. Como é que vocês vão dizer que não existe ressurreição? E olha, se vocês não estão acreditando em mim, pode procurar lá na Judéia, porque desses 500 irmãos, ele diz, a maior parte ainda vive. Quer dizer, devia ter umas 300 pessoas vivas ainda, que viram Jesus Cristo ressuscitado, viram as perfurações na mão dele, nos pés, que andaram com ele aqueles 40 dias e conversaram com ele. Então vão tirar dúvida com ele? Hoje as pessoas tentam levantar dúvidas e alguns até desmentem descaradamente a ressurreição de Jesus Cristo. Fazem até piada com isso. Mas está registrado na Bíblia Sagrada. Nunca foi desmentido o que está aqui. Nunca conseguiram desmentir. Só levantam histórias paralelas. Não caiamos nessas histórias. Não caiamos nisso. Eu assisti uma vez uma entrevista de uma mulher, uma debochada, o Jô Soares, falando sobre a ressurreição de Jesus. Ela disse, falam daquele homem lá da Galileia que tomou 3 Lexotan e passou 3 dias dormindo. Ela vai ter que prestar contas a Deus disso que ela está dizendo. Porque o nosso Senhor não tomou Lexotan, não tomou nenhum sonífero, não. Ele entregou a sua vida na cruz, depois tomou de volta no 3º dia, ressuscitou, para que nós tenhamos a confiança de que nós vamos seguir o mesmo caminho, se nós cremos. Versículo 12, Paulo continua argumentando, se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Ele não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil, e também a vossa fé é inútil. Assim também somos considerados falsas testemunhas de Deus, afirmando que Ele ressuscitou Cristo, a quem não ressuscitou, se de fato os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil, ainda estáis nos vossos pecados. Logo, os que morreram em Cristo também estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos mais dignos de compaixão entre todos os homens. Então, vejam o que Paulo está dizendo. Agora ele apela para o raciocínio das pessoas. Olha, vocês não tiveram uma vida transformada pelo Evangelho? Quando creram que Cristo morreu, derramou seu sangue por vocês e depois ressuscitou, vocês não creram? Isso não mudou a vida de vocês? Então, se os mortos não ressuscitam, vocês perderam tempo. E se vocês perderam tempo acreditando nisso, então vocês ainda estão mortos nos pecados. Vocês não nasceram para a vida eterna. E eu também estou perdendo tempo em pregar a palavra, porque eu estou pregando que Ele ressuscitou. E se eu digo que Ele ressuscitou porque o Deus Todo-Poderoso o ressuscitou dos mortos, eu dou testemunho disso, eu estou dizendo então uma mentira em relação a Deus. Porque se Deus não ressuscita os mortos, por que eu estou pregando isso? Olha os argumentos que Paulo está usando, apelando para o raciocínio dos nossos irmãos. Acho que muitas vezes nós temos que fazer isso, irmãos. Nós temos que raciocinar na palavra, mergulhar nela, meditar nela de dia e de noite, como a Bíblia diz, porque uma hora algum dos nossos irmãos pode cair numa armadilha e vai ser necessário que você argumente. E não basta dizer para ele só, vamos orar para Deus esclarecer você. Enquanto você está orando para Deus esclarecer, ele pode estar indo para o inferno. Então você precisa conhecer a substância da sua fé, mergulhar na palavra e pedir misericórdia a Deus para a sua vida, para você aprender a palavra de Deus e esclarecer as pessoas, como Paulo está fazendo aqui. Ele está usando argumentos físicos, vai usar de novo, está usando argumentos racionais, apelando para o raciocínio das pessoas, para mostrar assim, é lógico que Jesus Cristo ressuscitou, senão vocês não estariam na situação que se encontra agora. Ele está tentando usar argumentos lógicos, racionais. Nós temos que usar isso muitas vezes. Nós temos que apelar para o raciocínio das pessoas que estão entrando em embaraço doutrinário. Mas como é que nós vamos fazer isso? Como? Assistindo ao Big Brother e depois, na hora de dormir, deitado, 15 segundos, 20 segundos de oração, pedindo para Deus ter misericórdia, ensinar a Bíblia e pronto, vamos dormir? Não. Temos que substituir as coisas ruins pela meditação na palavra de Deus, porque o tempo urge. A Bíblia diz que os dias são maus. E depois que o irmão morrer sem fé, porque foi desqualificado por opiniões alheias, não adianta mais a gente pedir misericórdia a Deus.
E Paulo ainda nesse versículo 19 diz: olha, se nós esperamos em Cristo apenas nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Isto é, porque os homens aí fora, os perdidos, estão gozando a vida, estão sendo felizes à maneira deles, escravizados ao pecado, mas estão gozando a vida. Nós estamos sofrendo vitupérios, passando vergonha, levando tapa na cara, sendo perseguidos, tendo que disciplinar a nossa vida. Por que a gente faz isso se a gente vai morrer e não vai ressuscitar então? Então nós estamos perdendo tempo. Nós somos mais infelizes do que os outros que estão gozando a vida. Então Paulo usou um raciocínio lógico, certo? Ele não estava falando uma verdade, porque isso não acontecia de fato, mas ele estava forçando as pessoas a entender como é absurdo deixar de acreditar que Jesus ressuscitou, deixar de acreditar que os mortos ressuscitam e continuar a dizer que é cristão e regrando a própria vida para depois morrer e acabou. Está vendo que absurdo é? Paulo está dizendo, nós somos infelizes então se nós não acreditamos na ressurreição. Não resta mais nada para nós. Vamos voltar a esse conceito daqui a pouco. Versículo 20. Mas na verdade Cristo ressuscitou dentre os mortos. Aí ele retoma a verdade. Na verdade Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre os que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua vez, Cristo, as primícias, e depois os que lhe pertencem na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, pois sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. Mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, é claro que isso não inclui quem lhe sujeitou todas as coisas, que é o Pai. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aqui essa figura de Cristo, as primícias dos que dormem, aponta para um evento do Antigo Testamento. Eu já falei para os irmãos aqui, vou repetir em breves palavras. O Antigo Testamento diz que quando fosse feita a colheita, os israelitas fossem fazer a sua colheita, eles deveriam fazer, o processo era em 3 etapas. Primeiro eles recolheriam as primícias, a melhor parte da colheita, uma pequena parte, a melhor parte, que era levada ao templo em consagração a Deus, servia para alimentar os sacerdotes e sua família, mas também era uma consagração a Deus da melhor parte da sua colheita, como agradecimento ao Senhor e como súplica para que abençoasse o restante da colheita. E depois que isso era feito, se fazia a colheita do grosso da plantação. Essa apresentação das primícias já era em si mesmo um anúncio de que a grande colheita estava para vir. E a terceira etapa era que aquilo que caía entre as palhas, na beirada da seca da estrada, não era para ser colhido, era para ser deixado para que os pobres e os viajantes tivessem o que comer. Isso aponta para a ressurreição da seguinte maneira, porque Paulo usa essa figura em outros lugares e está usando aqui também. Cristo é as primícias, a primeira parte da grande ressurreição, da grande colheita de Deus é Cristo. É movido e oferecido diante de Deus, e depois disso vem a grande colheita. São todos aqueles que estão esperando a vinda do Senhor Jesus, tanto os que já morreram quanto os que estão vivos. E os rabiscos, alguns estudiosos dizem que aquilo que sobrou, que é a colheita de almas, a conversão de almas que vai acontecer durante a grande tribulação, depois que a igreja tiver sido arrebatada. É uma especulação interessante que tem seus pontos, positivos e negativos. Mas aqui Cristo, as primícias dos que dormem, aponta para o fato de que a própria Escritura mostra em figura que é necessário que o cabeça da plantação, o melhor de todos, a melhor parte, que é Cristo, ressuscitasse primeiro, para depois nós sermos recolhidos por Ele na grande ressurreição. Paramos no versículo 28, Continuando. De outra forma, o que farão os que se batizam em favor dos mortos? Se em absoluto os mortos não ressuscitam, por que então se batizam em favor deles? E nós, por que nos expomos também a perigos a toda hora? Morro todos os dias. Eu afirmo por causa de vós que sois a minha glória em Cristo Jesus nosso Senhor.
Se como um simples homem lutei com feras em Éfeso, de que me adianta isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Voltai à sobriedade, como convém, e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha vossa. Bom, primeiramente, batismo pelos mortos. Existe uma seita religiosa no nosso meio que é bastante arrogante, acha que é a única igreja de Jesus. Tanto é que eles colocam um artigo definido no começo: a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja dos Mormons. Eles se batizam pelos mortos. Eles dizem que a igreja primitiva fazia isso e que Paulo ensinou aqui a batizar pelos mortos. Está errado. Paulo não está ensinando a batizar pelos mortos. O que acontece é que havia algumas seitas pagãs entre os gregos que faziam isso. Se batizavam para tirar do Hades pessoas conhecidas que tinham morrido. Então se colocava no lugar, batizavam por procuração no lugar do defunto. E Paulo está questionando isso. Ele apenas está usando isso como argumento intelectual. Ele não está aprovando. Ele está dizendo: vocês têm no meio de vocês aí, em Corinto e no mundo grego, pessoas que se batizam pelos mortos. Mas se não existe ressurreição, então eles estão perdendo tempo. Por que vai se batizar pelos mortos? Ele está apenas mostrando que existe algum nível de crença na ressurreição. Não está aprovando esse ato de batizar pelos mortos. E ele não diz: nós fazemos isso. Ele diz: por que se batizam? Quer dizer, porque outras pessoas fazem isso. A igreja nunca fez isso. A igreja nunca batizou pelos mortos. Por quê? Porque a pessoa que morreu e foi para o inferno já fez a sua escolha. Aí se eu chamo o pastor, eu quero me batizar por um parente que morreu há 20 anos atrás, aí, para tirar ele do inferno, o pastor vai perguntar para mim: você está louco? E a obra de Jesus não valeu nada? Por que ele não se entregou para Jesus quando estava vivo? Obrigado, meu filho. Obrigado. O pastor estaria certo, né? Até de me chamar de louco estaria certo. Só que o pastor é mais gentil do que eu, né? Não falar isso, né? Então Paulo está mostrando o absurdo dessas pessoas acreditarem nessas coisas. E ele ainda diz: olha, eu estou batalhando pela fé até de vocês. Eu enfrentei feras, quer dizer, homens enfurecidos em Éfeso. Eu apanhei muito, fui chicoteado, correndo risco de morte todos os dias. Para que eu vou perder tempo com isso se não existe ressurreição? Mas se eu estou fazendo isso é porque a ressurreição é um fato. E ele diz assim no versículo 32: se os mortos não ressuscitam, olha, pode abrir aspas agora, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Isso era uma frase muito usada pelos filósofos estoicos da época. Eles diziam assim: vamos gozar o dia de hoje, vamos aproveitar o que a vida nos oferece hoje e desfrutar e gozar o dia de hoje, porque amanhã a gente não sabe se vai estar vivo, e do futuro a gente não sabe nada, no futuro não tem nada bom para a gente esperar, então vamos comer e beber hoje. Paulo usou uma frase, então, que era típica da época, mas no versículo seguinte ele usa outra frase típica da época. Ele diz: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Era uma outra frase que tinha cerca de 300 anos de idade quando Paulo escreveu isso aqui. Então ele confronta uma com a outra. Ele confronta aquela filosofia pagã barata que estava permeando a igreja, como nós estudamos desde o começo de Corinto. Aqueles filósofos que se converteram e que foram para a igreja para mostrar as suas capacidades de sofistas, de discursadores, de preletores, querendo florir o evangelho e pregar uma coisa simples com grandes rebuscamentos, perdendo o tempo das pessoas. Isso foi minando a doutrina, minando a substância básica, a simplicidade do evangelho, até sobrar filosofia dentro da igreja de Corinto. E Paulo usa a filosofia para destruir o conhecimento dessa gente, dizendo: se é assim, então comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Se entreguem para a dissolução logo, ele está dizendo. Como se dissesse: voltem para a vida pagã de vocês, porque não vai ter ressurreição nenhuma. Aí ele volta dizendo: tomem cuidado. Como se ele dissesse: não, isso que eu estou dizendo é uma mentira pregada pelos filósofos. Voltem à sobriedade, não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Gente que tapa na cara. Corresponde ao pastor chegar no púlpito aqui, saber que está tendo algum ensino errado aqui no meio e falar: tome cuidado,
existe má companhia no meio de vocês, dentro da igreja, ensinando coisa errada. Olha que tapa na cara. Imagina Paulo falar, vocês têm gente mal intencionada dentro da igreja, ensinando coisa errada. Ele usou um provérbio dos filósofos e usou outro para combater aquele mesmo, dando tapa na cara, como se dissesse, esses filósofos no meio de vocês, essa gente que diz que tem sabedoria no meio de vocês, na verdade são más companhias, são pessoas reprováveis que vocês têm que tomar cuidado com essas pessoas e afastar do convívio de vocês, porque eles estão prejudicando a igreja. É aquilo que Jesus falou. Enquanto os agricultores dormiam, a plantação de trigo estava crescendo, o inimigo veio e semeou o joio, e depois não tinha mais como arrancar o joio. E o joio cresceu no meio do trigo. O que é o joio aqui? Aquilo que é semeado pelo inimigo através de doutrinas falsas, de opiniões falsas, de ensino falso, pregações falsas. Não convence um pastor da igreja, talvez o professor da escola dominical, a fazerem isso, mas ficam na sua casa, lá quando você encontra no trabalho, no ponto do ônibus, o coleguinha, lá na pizzaria, lá na escola, às vezes membro da igreja, está sabendo da última, olha, esse entendimento doutrinário agora. Não fazem aqui publicamente, porque senão o pastor pega no laço, mas fazem lá no pé do seu ouvido, quando o pastor não está ouvindo. Fazem isso através da internet também, através das redes sociais. Meu irmão, minha irmã, a responsabilidade de vigiar sobre a nossa salvação é nossa, não é do pastor, é individual, é nossa, é você, sozinho e pelado, diante de Deus que vai prestar conta no dia do juízo. Não vai ter enfeite e florimento nenhum e ninguém para defender você, é você diante de Deus dizendo o que você fez da sua vida. Então tome cuidado com as más companhias, tome cuidado com as porcarias que ouve, tome cuidado com as coisas que acessa, tome cuidado com aquele que fala no seu ouvido. Filtre pela palavra de Deus, e se não prestar, descarte logo. E se estiver acontecendo no meio da igreja, avise o seu pastor, pelo amor de Deus. Fale para o seu pastor que existe um ensino herético no meio da igreja. Versículo 34 diz, voltai à sobriedade, como convém. Essa palavra significa, vocês estão andando como bêbados por causa desse ensino maligno dessas pessoas. Deixem de lado isso, essa bebedeira espiritual, e voltem a ser sóbrios dentro da palavra de Deus. Recuperem o juízo, Paulo está dizendo, recupere o juízo. Volte a pensar com sua cabeça, não é pensar com a cabeça dos outros. Diz, não peques mais. Por quê? Porque esse comportamento dos crentes, dando ouvidos a esses falsos mestres e alardeando isso, era pecado. Quer dizer que quando eu sei que uma pessoa está ensinando coisa errada para mim, e eu continuo a dar ouvido e permitir que ele prospere nisso, eu estou pecando? Sim. Porque eu estou deixando de proteger a minha família. Se você sabe que um ladrão está entrando na sua casa, no meio da noite, e você não dá o alarme, não fala nada para ninguém, e deixa a sua família ser vituperada, sua casa ser assaltada, ocorrer violência, você não cometeu um erro por não falar para ninguém? Aqui é a nossa casa espiritual, essa é a nossa família. Se o ladrão está nos assaltando, alguém tem que dar o aviso, porque se não estiver dando aviso, está cometendo pecado. Versículo 35, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E que espécie de corpo virão? E Paulo diz, insensato. Gente, aqui, até agora eu falei macio, viu? Até agora eu fui brando, fui calmo, mas agora Paulo ficou bravo. Quando ele fala insensato, 2000 anos atrás, Paulo falou, insensatos. Essa palavra era pesadíssima para a época. Agora não, né? A gente vai se acostumando com as palavras e vai, né? Às vezes a gente xinga até um amigo de idiota, de brincadeira, né? Isso era inadmissível algumas décadas atrás. Se pegasse essa linguagem de Paulo, ele falando para esses irmãos, atualmente, talvez ele dissesse assim, seu abestado, seu tonto.
Eu acho que ele falaria nessa linguagem agora: deixa de ser besta. Por que Paulo falou tão duro assim? Por causa de duas perguntinhas tão ingênuas. Mas como ressuscitam os mortos? Com uma espécie de corpo virão? Por que Paulo ficou tão bravo com essas duas perguntas? Porque essas perguntas não foram feitas para adquirir conhecimento, mas foram feitas para provocar o apóstolo Paulo. Foram feitas para tentar. Era um desafio intelectual. Os intelectuais da época da igreja, como que zombando. E me diga aí, então, como é que ressuscita morto? Com que corpo eles vêm? Se vai cair na terra, vai enterrar, vai apodrecer, no máximo ficam os ossos. E vai ressuscitar como? Era uma zombaria. Aí Paulo não perdoou, falou: deixa de ser besta. Quando você semeia alguma coisa, você semeia aquilo que já vai dar fruto depois? Você quer um pé de manga, você pega e enterra um pé de manga na terra para depois aparecer dando manga? Não, você coloca uma semente, você coloca um grão de trigo e a semente tem que morrer para depois se transformar num corpo diferente. Aí ele começa a comparar isso com a ressurreição, chamando esse pessoal de insensato, de tonto, dizendo: vocês não estão percebendo nem na própria natureza que Deus criou, que se Deus tem poder para pegar uma sementinha desse tamanho, fazê-la morrer para dar uma árvore enorme com muitos frutos, será que o mesmo Deus não tem poder de, depois que você morrer, Ele tirar você da terra e dar um outro corpo glorioso, diferente para você? Então Paulo está apelando novamente para o raciocínio daquelas pessoas, para o bom senso, apontando os próprios bens da natureza que Deus criou. Ora, se Deus é poderoso para fazer isso, por que não pode fazer aquilo? Por isso que chama de insensato. Olha só, meus amados irmãos e irmãs, a que nível chegam as pessoas de perderem o juízo em relação às coisas naturais, deixar de levar em conta as coisas naturais que evidenciam o poder de Deus e cair no conto da carochinha de pessoas que estão ensinando a mentira na igreja. Por que essas pessoas conseguiram enganar os crentes dessa maneira? Porque eles seduziram com filosofias, porque eles trouxeram explicações do mundo filosófico, e os gregos adoravam isso. Os gregos adoravam filosofias, raciocínios, floreios, voltas intermináveis na palavra, para chegar num lugarzinho simples. E com esse gosto deles foram enredados. Do que é que nós gostamos hoje na sociedade brasileira, na sociedade pirassununguense, na igreja, segunda igreja batista? Do que é que nós gostamos hoje que o inimigo pode estar usando para perverter a doutrina que nós aprendemos? Faça uma análise da sua vida. Algumas pessoas ficam presas a novelas, e os conceitos da novela vão substituindo os conceitos da palavra de Deus. Outros gostam de passar o tempo todo nas redes sociais, e aquilo que é expresso, os conceitos que são veiculados na rede social, vão substituindo de pouquinho em pouquinho, letra por letra, daquilo que Jesus colocou no seu coração. Outros gostam do Big Brother, achando que aquilo é um modo de vida legítimo, e vai se esquecendo de que Deus tem oferecido para a igreja um modo de vida muito mais maravilhoso, muito mais empolgante, um caráter eterno, olhando a face de Deus. O que é que deste mundo, que parece tão inocente, nos seduz, mas que pode estar trazendo dentro dele a semente da perversidade, do desvio doutrinário? Eu devo ter na minha vida, eventualmente tenho, alguma coisa que me atrai e que pode estar sendo usada pelo inimigo para colocar uma sementinha junto no meu coração. Você tem a sua. Analise a sua vida, porque você tem alguma paixão na sua vida, algo na sua vida que é agradável, você gosta de fazer e você acha que está dentro do limite ainda, está quase caindo, botando a perna fora do reino de Deus, mas até ali você está se controlando, e o inimigo está vendo isso e está fazendo de tudo para usar isso contra você. Os nossos irmãos de Corinto foram seduzidos pelo gosto, pela paixão acadêmica, paixão filosófica. Eu já falei para vocês aqui, estou fazendo faculdade de teologia, graças a Deus, o último ano, mas tem muitas coisas ali com as quais eu não concordo, eu estou filtrando. E eu falei para a Natália ontem, conversando, eu não quero seguir a carreira acadêmica, eu quero continuar a ensinar o povo de Deus, nem que seja na rua, na praça, no viaduto, na igreja, onde for, mas eu não quero carreira acadêmica, não quero. Porque não é possível mais fazer carreira acadêmica na área de teologia sem se envolver com ecumenismo, com diálogo interreligioso, com respeito a outras matrizes religiosas de qualquer tipo. Não é mais possível isso. Eu não quero me envolver com o mundo acadêmico para me afastar do Senhor. Eu gosto disso. Eu amo estudar, mas eu não vou ficar nessa vida. Vamos tomar cuidado, irmãos.
A cada dia que passa é uma nova armadilha que o inimigo coloca à nossa frente. Eu tenho professores que vestem ternos, que têm títulos de doutorado, de mestrado, formados nos melhores seminários e que estão tentando corromper o meu conhecimento cristão. Estão tentando me fazer aceitar que Jesus Cristo também se manifesta no culto de Umbanda e que Ele salva almas lá também. E que não é necessário eu fazer nenhum esforço para ganhar aquele que está no terreiro de Umbanda, porque Jesus Cristo também salva almas lá dentro e eu devo deixá-los em paz. Então, para que Paulo trabalhou? Para que nós evangelizamos, então, se todas as religiões são iguais? Para que nós vamos evangelizar, sair pelas ruas? O inimigo é insidioso, ele é mais inteligente do que você e do que eu. Muito mais, muito mais. Ou a gente se agarra com o Espírito Santo e mergulha na palavra de Deus, ou a gente não vai resistir, não vai suportar. Versículo 49. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Isto é, assim como nós somos comedores de feijão, que nem Adão e Eva, feitos do pó da terra, quando a gente tombar e Deus nos ressuscitar, nós vamos adquirir a imagem do celestial, que é Jesus Cristo. Isto é, nós seremos transformados. O Senhor vai nos ressuscitar. Ele vai nos tirar do pó da terra. Paulo tinha tanta convicção de que Jesus estava para voltar, que ele chegou a dizer, nós não precederemos os que dormem, quer dizer, aqueles que já morreram. Falou, eles vão ser ressuscitados e nós vamos encontrá-los nas nuvens. Paulo tinha convicção de que ele estaria vivo quando Jesus voltasse. Isso foi há 2000 anos. Naquela época não ocorriam as pestes que estão ocorrendo agora, dengue, chikungunya, zika, Covid-19 e outras que estão vindo por aí. Não ocorriam AIDS e outras coisas. Naquela época não ocorriam terremotos todos os dias, como estão ocorrendo agora. Dizem que o século XX teve mais terremotos do que o resto todinho da história da humanidade. Nunca se ouviu falar tanto em guerras e rumores de guerras como agora. A China querendo dominar o mundo. Nunca se ouviu falar tanto de convulsão política e social como se ouve falar agora. Querendo transtornar, ensinar ideologia de gênero para nossas crianças na escola. Os programas de televisão ensinando que menino pode namorar com menino, sim. E menina pode namorar com menina, sim. Nunca vimos isso. Vou fazer 63 anos, eu nunca vi isso até a minha mocidade, nunca vi. E a coisa está aumentando com uma volúpia impressionante, uma velocidade estonteante. Tudo se cumprindo com base na palavra do Senhor Jesus. Quando perguntaram quais são os sinais da tua volta, e ele falou tudo isso. Estejam alerta, porque vai acontecer isso. E está acontecendo. Gente, repito aquilo que eu falei no começo da aula. Provavelmente estamos vivendo a geração do arrebatamento da igreja. A geração que vai ver os mortos saindo das sepulturas, como Paulo diz, num átomo, num piscar de olhos. E nós vamos encontrar nos ares. Nós que estivemos firmes esperando a volta do Senhor Jesus. Nós, aquele percentual da igreja, aquela parte da igreja, não estou falando todos, aquela parte da igreja que está esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Aquela parte que está desafiando as armadilhas do inimigo, está desafiando a movimentação social contra o Evangelho, e que está acreditando nos sinais da volta do Senhor e está se preparando. E mesmo que os sinais não sejam para a nossa geração, mesmo que aconteça só no próximo século, nós temos que estar preparados agora para a volta do Senhor. Porque Ele pode não voltar esse ano, mas Ele pode retirar qualquer um de nós daqui. Eu posso nem terminar essa aula e deixar o microfone cair no chão. Temos que estar preparados. Vamos terminar. A partir do versículo 50. Mas digo isto, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Quer dizer, o corpo humano, nem o que é perecível herdar o imperecível. Não adianta querer ir para o céu. Mas, gente, por que vocês estão pensando que essa ressurreição vai ser trazer a carne de volta para levar para o céu? Não, carne e sangue não herdam o reino dos céus, temos que ser transformados. É como se Paulo dissesse,
Versículo 51, eu vos digo um mistério, nem todos iremos morrer, mas todos seremos transformados, num momento. Esse num momento em grego é átomo, quer dizer, um tempo indivisível. Qualquer coisa indivisível os gregos chamavam de átomo. Num piscar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, imperecíveis, e nós seremos transformados. Está na Bíblia isso, irmãos. Pelo amor de Deus, está na Bíblia. Por que a gente ignora isso? A igreja vai ser arrebatada. Por que tantos crentes estão fazendo de conta que isso não está escrito na Bíblia Sagrada? Está escrito, está diante dos nossos olhos. Não feche os olhos para a palavra de Deus. Fique preparado. Pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível. O que é mortal se revista do que é imortal. Mas quando o que perece se revestir do que é imperecível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita. Abre aspas. A morte foi engolida pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Vou parar aqui para fazer um breve comentário. Tenho 2 minutos ainda. 3 minutos. A morte vai ser derrotada. É o último inimigo. Nosso último inimigo é a morte. Ela vai ser derrotada para sempre, porque todos os que morreram, todos que ela tragou, vão ser devolvidos. Os que morreram em Cristo vão ser devolvidos e ressuscitar para a vida eterna. Os que morreram sem Cristo vão ser devolvidos e ressuscitar para a condenação eterna. Isso é a derrota definitiva da morte. A derrota é retroativa. Desde o primeiro ser humano que morreu até o último. Uma derrota sem precedentes, né? E a declaração, onde está a morte? O teu aguilhão, onde está a morte? A tua vitória? Aí ele diz, o aguilhão da morte é o pecado. Isto é, o pecado, aliás, a morte usa o pecado para matar o ser humano. E ele diz que a força do pecado é a lei. A lei de Deus, quer seja a lei escrita por Moisés, quer seja a lei escrita na natureza ou nos nossos corações, é usada pelo pecado para nos derrubar. Por quê? Para mostrar a nossa incapacidade de obedecer à lei de Deus, e muitas pessoas se entregam por causa disso. E Paulo diz assim, como se ele dissesse antes do versículo 57, mas como é que vai resolver isso? Se a morte usa o pecado como aguilhão, e a força dela é a lei de Deus, como é que se resolve isso? Versículo 57 ele resume, mas graças a Deus, que nos dá vitória, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é, Jesus Cristo quebrou a nossa escravidão ao pecado. Aleluia. E Jesus Cristo cumpriu a lei de Deus em nosso lugar. E se Ele é o cabeça desse corpo, os membros vão para onde Ele for. Então, graças a Deus por isso. Porque pela vitória extraordinária de Jesus Cristo na cruz, nós não devemos mais nada da escravidão ao pecado, nem à lei de Deus. Agora nós somos membros do corpo de Jesus Cristo. E ele termina dizendo, portanto, meus amados irmãos, depois que você ouviu isso, depois que você se inteirou disso, depois que você recebeu de novo esta verdade que já salvou sua alma, ele diz, sede firmes, constantes, sempre atuantes, abundantes na obra do Senhor. Do jeito que nós estamos fazendo, né? Trabalhando na obra do Senhor com muita dedicação, não é isso? Exercendo nossos dons espirituais, né? Atuantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele, em Jesus Cristo, o vosso trabalho não é inútil, não é vão. Amém. Na hora, hein? Obrigado. Amém. Irmãos, tem duas coisas que eu quero dizer. Eu vou repetir sempre, viu? Fica com a